E hoje, né, Gê, a gente veio trazer um tema que a gente trabalha já há bastante tempo, não só na parte de cursos, mas principalmente na parte prática, né? Que é o tema da aplicação do método Pilates para a população que tem escoliose, que tem hérnia de disco. E obrigada por estar aqui comigo, compartilhando. E aí, conta um pouquinho para a gente, Gê, da sua experiência com o Pilates e esse público. Qual que é o seu tema de especialidade é hérnia de disco, né? Conta um pouquinho para a gente como que você chegou e se aprofundou nesses assuntos. Bom, para quem não conhece a minha história da Vivi, nós somos educadoras físicas. E sempre existe ou existiu um preconceito com relação a educadores físicos falando, estudando sobre patologia. E essa indagação e a quantidade de vezes, às vezes que chegava alguém no nosso estúdio com um pedido médico para fazer, e daí falava assim, não, mas se não for um fisioterapeuta, eu não posso fazer. Eu posso, só quero fazer com fisioterapeuta. Fez a gente estudar muito esses assuntos, se desenvolver de verdade neles, ao ponto de hoje a gente trabalhar e ensinar fisioterapeutas, educadores físicos, bailarinos, esses assuntos relacionados à coluna. Então, independente do trabalho de reabilitação que precisa ser feito dentro de um consultório de fisioterapia, que é um trabalho diferente do que a gente faz dentro do Pilates, a gente se especializou e estudou muito quais são os conteúdos ou qual é o repertório, aonde eu posso trabalhar dentro de uma zona que vai me trazer resultados positivos, que eu vou ajudar o meu aluno a evoluir. E onde é que é aquela zona perigosa? Que tipo de exercício que esse meu cliente com essa patologia deve evitar? Não vou dizer que é proibir, mas é evitar durante um período, dependendo da fase que ele está da doença, tudo isso. Em especial, eu comecei a estudar mais a questão de hérnia de disco porque eu tenho hérnia e eu sofria muito, muito a questão de dores e todos os depoimentos que às vezes um cliente chega no estúdio e compartilha com a gente que está saindo de uma fase de crises, que parou no hospital, que teve que fazer este ou aquele procedimento, eu acabava me identificando. Eu acho que isso me ajudou muito a estudar esse conteúdo, principalmente relacionado à empatia. Porque quando uma pessoa fala que ela realmente teve uma crise tão forte que ela não consegue segurar o xixi, eu entendo, porque eu já passei por isso e precisei até de ajuda para conseguir chegar no hospital para tomar uma medicação mais forte. Então, a verdade é que a gente foi estudar a fundo, né, Vi, esses conteúdos para poder orientar, em primeiro lugar, os clientes que chegavam até a gente e nós mesmas, né? E em segundo lugar, o trabalho começou a ficar tão eficiente e essa metodologia que a gente aplica no estúdio ficou tão legal que as pessoas começaram a pedir para a gente falar sobre isso. E daí esses assuntos acabaram indo para todos os congressos de Pilates, né? A gente palestrou. Teve alguns anos que eu rodei o país, assim, todos os congressos que tinha, a gente estava falando sobre isso. Você também, né? Trabalhou em São Paulo, foi para Recife, a gente levou para Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Campinas. A gente viajou muito com esses temas e com os próprios workshops da TC Pilates falando sobre isso. O que fazer e o que não fazer dentro do repertório de Pilates. Sim, porque um ponto importante, né, Gê, que a gente identificou, porque existem muitos cursos voltados para a área da fisioterapia mesmo, né, que é o fisioterapeuta entendendo profundamente a patologia e todas as possibilidades de tratar a lesão, mas isso é uma fase, é um momento da vida da pessoa. Normalmente, quando ela se depara com um processo de dor ou de crise, e aí sim ela vai para as mãos, né, do fisioterapeuta e vai fazer o melhor tratamento que ele acredita naquele momento. Mas essa pessoa, depois ela precisa voltar à vida normal, ela é normalmente liberada pelo médico, pelo fisioterapeuta, a voltar às atividades. E o Pilates é uma porta de entrada para esse público, né, que sai de uma lesão, seja ela qual for,
justamente por ser uma atividade que exige muito controle, muita consciência do corpo, e isso por si só já previne muito as lesões. Mas o Uhum. fato de conhecer apenas o Pilates em si não é suficiente para você lidar com esse público, porque a patologia está lá, né? Ela está, de repente, assintomática, a pessoa não sente nada, ela está bem, mas existe sim ali uma característica naquele corpo que se o professor, o instrutor de Pilates, não tiver muita consciência do que pode proporcionar ali uma piora ou acelerar uma próxima crise, ou de repente até fazer um trabalho onde ele tenha realmente um processo de regressão ali da patologia dele, você pode não ser assertivo. Então você precisa entender sim da patologia, independente da tua graduação, se você é profissional da educação física, você precisa entender porque você está condicionando aquele corpo. Então, alguns movimentos, algumas cargas podem não ser tão interessantes, Num outras podem certo ser momento da vida, né? num Não é que é determinado proibido momento. para sempre, mas é naquele É, momento. exatamente. Entender o que a gente fala que são as contraindicações absolutas e as relativas. Então, como avaliar, né, o que é relativo e o que é absoluto? Então, é todo esse assunto que a gente traz no nosso tema lá nos workshops, né? Com uma visão mesmo do trabalho na prática, de quem está dentro de sala, né? De quem conhece o ritmo de uma aula de estúdio, né? Com 2, 3, 4 alunos em sala. Então, a gente fala muito dessa abordagem, que é a abordagem que a gente utiliza, né? E o meu tema, né, o meu xodozinho é a escoliose, porque assim como a G também tem escoliose na minha coluna, a G tem a hérnia e eu tenho a escoliose, mas eu também sempre gostei muito da avaliação de postura. A gente até já fez uma live aqui sobre avaliação postural e o quanto impacta, né, as características de um corpo no movimento dele. Você saber respeitar o que é uma característica do corpo, o que ele tem mais facilidade para você daí promover, né, essa evolução no movimento de uma forma eficiente, é importante. Quando você tem uma escoliose, você tem uma coluna com uma determinada característica que é bastante complexa, que aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso hoje, mas entender que essa característica precisa ser compreendida na hora que eu vou ensinar o movimento, não só pelo professor, mas pelo próprio aluno, ele entender como que a coluna dele se move e por que se move daquela maneira. Isso tem a ver com a condição da escoliose, né? Então, Gê, a minha proposta de hoje é a seguinte, ó, da gente falar um pouquinho das características principais dessas duas questões, né, muito rapidamente, óbvio que a gente está aqui trocando uma ideia, compartilhando, né, com as pessoas. E aí eu queria que vocês que estão acompanhando perguntassem depois, por exemplo, coloca um exercício aí, sei lá, o shoulder bridge. Então a gente vai mostrar quais adaptações seriam interessantes serem feitas no shoulder bridge para o público lá da escoliose, para o público da hérnia de disco, por exemplo, tá? Então pode escrever aí os exercícios, as dúvidas de vocês, e depois a gente vai para a prática, tá? Ou Então, se gente, tiver dúvidas também com relação a esses temas, pode escrever também. E a gente não, fala, além dos exercícios, a gente conversa um pouquinho sobre os procedimentos, como que é qual é a sua dúvida. isso. Você quer começar? Ou eu começo? Tanto faz? Tanto faz, Gê. Tá. Bom, eu vou começar falando sobre um dado que eu vi hoje de manhã, que me chamou bastante atenção. Tem saído agora algumas pesquisas já, e principalmente com o que está acontecendo na Europa, que eles estão com relação à doença da pandemia um pouquinho mais à frente do que a gente, né? Um grande índice de pessoas com crises de ansiedade e depressão devido à pandemia. E existe uma correlação muito grande entre essas questões emocionais e as dores na coluna. Então, eu acredito que quem é profissional da saúde que está nos ouvindo, é muito possível que a gente aumente a quantidade de clientes nos procurando, precisando da nossa ajuda agora, durante e pós-pandemia, por esse fator. Cada vez mais a parte emocional
está sendo comprovada a influência dela com relação às dores ali no centro. E daí você tem desde a patologia de um deslizamento de disco, né, que é o que a gente está falando, da hérnia, até as lombalgias crônicas, até os trabalhos que têm a ver com ilho-psoas, com outros músculos ali que deixam esse corpo mais rígido, esse corpo mais travado. Então, de cara, eu já quero levantar esse ponto para quem é profissional da saúde, porque eu acredito sim que vai aumentar uma demanda, uma necessidade da gente poder ajudar as pessoas pós-pandemia. Não sei se você concorda comigo, Vi, ou não. Totalmente. Eu acho que todo o aspecto psicológico, né, e emocional, ele interfere diretamente no nosso corpo, né? O nosso corpo fala, tem aquele livro, né, que relata muito bem isso. E não só essa questão, como o próprio comportamento. Então, mesmo as pessoas que também estão ativas de alguma maneira, fazendo aula e tudo, se olhar a rotina do dia, né, circulando apenas dentro de casa, permanecendo muito mais tempo sentado. Então, a gente tem os estímulos que são muito mais voltados para o sedentarismo, né, para a gente ficar parado. E o aspecto psicológico e emocional, que é muito forte nesse momento. Então, eu concordo totalmente com você. Esse ponto que você levantou também, de a gente diminuir as caminhadas, diminuir várias coisas que mesmo que não, se não fosse a sua atividade física, mas que funcionalmente você tinha esses deslocamentos do dia, Uhum. são mais gritantes. Eu tenho Aqui uma. mesmo, sim, Gê, desculpa, é que a Josi aqui deixou um comentário bem interessante, né? Ela falou que a pandemia aumenta o sentimento de medo e isso repercute na percepção da dor. Então, com certeza, o medo, ele não fica direcionado só para uma área, né? Tipo, é o medo do que vai ser financeiramente. Não, você vive no estado do medo e isso se repercute, inclusive, na forma como você lida com o seu corpo, né? Bem Sim, legal. Desculpa, pode falar, Gê. não, o que eu ia contar é que eu moro num prédio, né? E um prédio que tem escadaria, e eu tenho uma vizinha, uma senhora que adoro ela, e ela mora no último andar. E ela tá trancada em casa, assim, né? Já fazem mais de. Ela tá há 60 dias. E eu vivo batendo lá, converso com ela e falo Uhum. para ela da necessidade dela descer e subir. Porque ela é uma pessoa que tem problemas de hérnia de disco e de joelho também, É. muito dor. Se a pessoa ficar só dentro do apartamento, uma senhora, dos seus caminhando para os 80 anos, ela vai perder muita, muita força, ela vai perder muita essa habilidade. E é claro que ela está com dor nesse momento. Uhum. Então, estimula todo mundo a se movimentar. E nada melhor do que, se a pessoa não pode ter uma atividade orientada nesse momento por um profissional te olhando e falando, movimentos simples, movimentos funcionais, sensitivos, que a pessoa sente que o corpo permite, já vão ajudar ela a passar por esse momento de uma fase, de uma melhor forma, assim. Sim. E, Gê, uma pergunta, né? As pessoas têm, no geral, esse termo hérnia de disco, né, como um bicho de sete cabeças, né? Então, o que é exatamente a hérnia? E ela é realmente um bicho de sete cabeças? A gente pode conviver com essa condição na nossa coluna de forma bem simplificada, né? Pelo tempo também, por ser uma conversa mais informal. Mas conta pra gente como a gente pode lidar e o que é realmente isso, se a gente tem que se preocupar ou não. Porque a gente vê muita gente que chega pra gente, né, tipo, com um diagnóstico desesperado. Parece que tá condenado. E conta pra gente um pouquinho do que é. Hoje em dia, qualquer pessoa acima dos seus 30 anos que já começou o processo de envelhecimento, se ela for fazer uma ressonância, tiver acesso a exames mais complexos, com melhor imagens, elas vão descobrir ou um achatamento, um deslizamento, alguma questão é bem normal acontecer. Isso eu falo desde um atleta de alto rendimento, atletas têm muito, muito problema quanto a isso, e a gente pode até depois falar dessa ligação de quem tem, por exemplo, uma escoliose, que pode desenvolver uma hérnia, e o cara Uhum. passa horas por dia pedalando com a coluna inclinada à frente, ou quem está correndo. Podemos conversar um pouquinho sobre isso. Então, a hérnia, ela é um deslizamento
que acaba comprimindo os nervos da sua coluna, tá? Na hora que o meu disco, infelizmente aqui em casa eu tô sem nenhuma coluninha para mostrar para vocês. Mas assim, na hora que o disco desliza, eu acabo rompendo algumas fibras. Então pensem, uma imagem boa é a gente imaginar um babalu, tá? Eu tô com o meu babalu lá inteirinho. Se existir alguma força compressiva que faça ele estourar, esse estourar pode se transformar numa hérnia extrusa, que é o momento onde eu tenho o vazamento do meu babalu e eu acabo comprimindo os nervos. Existem vários níveis para hérnia de disco. Ela pode ser desde só uma compressão nervosa, sem ter o rompimento das fibras, até a fase onde você perde realmente o líquido lá da coluna. Mas uma informação que eu acho super legal de falar é que antigamente a gente falava que hérnia não tem cura. E hoje em dia, com todos os trabalhos que têm sido feitos, a gente já sabe que, às vezes, uma coluna que está numa situação, um grau X, com um trabalho de espaçamento, de força dos músculos em volta desses discos e tudo isso, a gente tem tido casos que retrocessam e essa coluna volta a um estado mais jovem. Então, aquela frase do Joseph, que a gente é muito... O estado da nossa coluna acaba falando qual é a nossa realidade. Eu gosto dela por essa referência, assim. Porque, às vezes, você pode trazer um pouco mais de juventude para sua coluna se você fizer um trabalho coerente, que dê essa força e essa estabilidade para a gente não comprimir os discos, tá? E quando você me fala que é um bicho de 7 cabeças, não é, gente. É super comum, muitas pessoas têm, mas não têm sintomas, então não sabem que tem. E se você receber esse diagnóstico, tá tudo certo. Seja uma pré-hérnia, né, uma pequena protusão, ou seja, uma hérnia extrusa. É claro, tem casos que é muito comum a pessoa ir para um procedimento cirúrgico, tá? Houve uma pressão muito grande, a pessoa está correndo o risco de não poder mais ter descarga no pé, vai diminuir, ela não vai conseguir caminhar. Então, os processos são indicados um processo médico, né? Uma cirurgia, mas cada vez menos a gente tem indicado isso, assim. Inclusive, a classe médica já sabe que um trabalho antes da cirurgia, um trabalho de reabilitação, um trabalho de fortalecimento, um trabalho de consciência corporal, acaba ajudando. Seja a pessoa quando ela vai para o caminho da cirurgia ou não, quando ela não quer fazer cirurgia, quero experimentar todos os processos que eu posso fazer, todos os tratamentos antes de ir. E a gente consegue também resultados positivos. Muito legal, Gê. Então, só para o pessoal que não é da área entender, então a gente tem os ossinhos da coluna e entre esses ossos a gente tem um núcleo meio que gelatinoso que é para absorver o impacto, para gerar a mobilidade, né? E muitas vezes, por muita compressão, né? Ele fica ressecado, perde espaço, e aí esse núcleo que está dentro dessa gelatina começa a empurrar os nervos, né? Então, gente, faz parte, na verdade, do processo de envelhecimento de todos nós, né? Não é um privilégio de um ou de outro ter ou não ter. O que a gente trabalha é para que a gente possa demorar a passar por esse processo, né? Para que esse processo no nosso corpo seja o mais demorado possível. Mas é um desgaste natural do nosso corpo, né? Não tem jeito, todo mundo vai passar por isso mais cedo ou mais tarde. E claro, quanto mais saudável, né, for o nosso movimento, as nossas articulações, a gente vai conseguir lidar com isso de maneira muito tranquila, né, Gê? Não perdendo funcionalidade, conseguindo fazer as atividades do dia a dia, fazendo as atividades que gosta, os esportes que gosta, e reconhecendo algumas necessidades de adaptação, né? E o mais importante que eu acho, que é o que eu acho que a gente deve falar aqui, que é entender como fazer os movimentos e não limitar-se a todos os movimentos, né? É entender, porque até mesmo aquele movimento que você acha que é super saudável para a tua coluna, se você não souber como fazer, criando espaços, né, criando mobilidade, você também pode não estar fazendo da melhor maneira. Então, você fala muito sobre escolhas inteligentes, né? Então, não é que tenha um movimento que seja certo e o outro errado, mas
qual é o mais inteligente para este momento, para este corpo e como fazer. Eu tenho uma proposta, Gê, eu acho que esse assunto é muito rico para a gente passar rápido e a gente entrar em escoliose. Então, eu te proponho que a gente faça, a gente fale sobre hernia de disco hoje e a gente faz outra live sobre escoliose. O que você acha? Pode, porque a gente já passou quase meia hora e a gente ainda está É, entrando. e tem muita coisa para falar. É, eu também acho. Então vamos ficar nesse assunto. Que mais, Gê? E você acha que assim, em que fase o aluno Eu deve quero estar no falar, estúdio? Ah, tá? Quero só complementar o que você falou, porque quando a gente fala, então, quem são as pessoas que têm mais possibilidade de ter hérnia? Uma pessoa que fica muito tempo na mesma posição e de repente está trabalhando no computador com uma coluna curvada. Uma pessoa que ganhou peso muito rápido e mudou muito as curvas fisiológicas da coluna, começou a assumir uma nova postura, seja uma barriga para frente, puxando o corpo, pode ser um caso de hérnia. Pessoas que têm movimentos repetitivos, e daí eu posso falar desde uma costureira que fica muito tempo, ou uma manicure numa posição, como um atleta que um atacante jogador de vôlei que fica o tempo todo fazendo muito o mesmo movimento. uhum. Então, são casos de pessoas. Uma outra questão que não se fala tanto, mas é interessante a gente abordar, é as pessoas que fumam. O ato de fumar diminui a irrigação, o corpo dessa pessoa ele fica mais ríspido. E isso, essa falta de hidratação nos discos, o tabagismo pode levar a uma hérnia de disco. Então a gente costuma falar muito, você acabou de tomar água, né? Eu sempre pergunto para o cliente se ele é fumante ou não, e se quando ele fala que ele é fumante, já tem um monte de pesquisa falando que se ele beber mais água, isso pode ajudar a ele não ter tanto problema ou diminuir as dores com a hérnia de disco. Sim. E eu queria agora falar, quando você falou de exercícios, né? Porque as pessoas ficam com medo se faz, não faz. Tem um exemplo muito prático que é bem fácil de todo mundo gravar com relação à hérnia, né? Partindo do princípio que se eu tenho um corpo mais fraco, eu comprimo mais os meus discos e isso vai aumentar mais a minha dor para quem tem hérnia de disco. Muita gente fala assim, então eu preciso fazer bastante abdominal, né? Porque se meu abdômen estiver forte, eu vou ficar com o corpo bem retinho. Ó, eu estou à disposição como modelo, se você precisar. Estou pronta aqui, tá? Tá bom. Então, isso é uma verdade. Sim, o core, toda a musculatura, e daí eu não vou falar só do abdômen, tá? Eu vou falar de todo esse cinturão de forças do tronco forte, vai te ajudar a você sentir menos dor. Mas ir para um aparelho de uma sala de musculação ou ficar fazendo só abdominal sem alguns cuidados pode até aumentar a sua dor. Então, o caminho, a forma que a gente executa os exercícios vai fazer muita, muita diferença, tá? E já que você está pronta aí para se movimentar, eu já vou te guiar para algumas coisas, Vi. Ó, Tá. vou contar até Já alguns dados que a gente levanta no curso de hérnia para professores, tá? Já saiu várias pesquisas falando que o trabalho de quadrupedia e o trabalho de pranchas para fortalecer o nosso core, ele acaba sendo muito mais eficiente que o trabalho feito de abdominais, onde a gente faz você curva a coluna, tá deitado de barriga para cima e faz o abdominal. Então, eu vou propor para a Vivi 2 movimentos super simples, básicos. Inclusive, hoje entra no YouTube um vídeo sobre quadrupedia e a importância dela. Então, para quem depois quiser estudar mais detalhes e ver, assiste que às 5 horas entra um vídeo bem legal no YouTube da TC Pilates. Vivi, assume a posição de quadrupedia, com as mãos embaixo dos ombros, isso, com os joelhos embaixo do quadril. A primeira coisa que ela precisa fazer aqui é ativar o centro do corpo dela para o barrigão não cair lá para baixo. Não que a Vivi tenha barrigão, mas ó, se eu assumo essa posição e esqueço de usar o meu centro, o meu umbigo se direciona mais próximo do chão. Então, esse simples ato de ativar e levar o umbigo mais próximo da parede das costas já vai te ajudar a fortalecer essa musculatura.
Depois disso, para ela ficar fazendo um trabalho de fortalecimento, mas ainda não mexer tanto na coluna, eu vou convidar a Vivi para levar um braço à frente, desliza e leva o braço lá na frente. Isso, pode fazer uma vez com cada braço. E depois, Vi, começa a colocar o movimento da perna também. A gente poderia fazer primeiro só perna, mas agora eu já vou juntar as duas coisas. Braço e perna contrária. Volta e troca e inverte. A Vivi conhece já esse movimento, esse trabalho de dissociações é um movimento do pré-pilates, que o corpo dela está super acostumado a fazer. Agora prestem atenção em alguns detalhes. Ela está fazendo esse trabalho de fortalecimento e a gente não está mexendo na coluna. Então, mesmo que ela estivesse sentindo um pouquinho de desconforto, rigidez, a coluna dela está estável, está organizada, está mantendo as curvinhas, então ela mantém. Dá vontade de te assim, apontar aqui para mostrar para quem está assistindo. Mas, ó, ela tem a curvatura ali do cóccix, depois tem a lombar, tem o tórax, tem a cabeça. A sensação que a gente tem é como se tivesse um bastão ou um rolo em cima do corpo dela que vai encostar no rabinho, no meio das costas e na cabeça. E assim a gente mantém esses 3 pontos de apoio. Então, eu sugiro para quem quer começar a fortalecer trabalhos nessa linha de quadrupedia, onde você mantém o centro, eles acabam sendo mais eficientes, às vezes, que os puros abdominais. E um outro trabalho que é super legal é o de pranchas. Vamos fazer uma prancha com os cotovelos, Vi? Coloca a mão e o cotovelo no chão, porque dela vai aumentar mais a base de apoio. Se fosse uma pessoa que está começando agora a fazer exercício, o que você poderia fazer é só levar os joelhos mais para trás, caminha um pouquinho com o joelho para trás, e aí ela já tem um trabalho interessante de prancha. Quem já está mais treinado pode deixar os pés bem ativos no chão e pode tirar o apoio dos joelhos, tá? Fazendo uma prancha retinha, alinhada. Outra forma que poderia ajudar muito para a gente executar a prancha seria deixar os joelhos no chão e, de repente, colocar os cotovelos numa cadeira, onde o corpo fica inclinado para numa diagonal alta, assim. Não precisa. Isso, como se tivesse uma cadeira embaixo dos cotovelos da Vivi. Vale fazer em cima do sofá, vale fazer em cima de uma cama também. Só esse trabalho do tronco se manter alinhado com o centro ativado, a gente já tem um trabalho bem eficiente. Vi, vamos mostrar mais um outro trabalho bem legal para fortalecer quem tem a... Ah, você tem cadeirinha? Ah, ótimo, ó. Perfeito. É isso aí, tá? Esse trabalho, você não vai estar movendo a coluna, você precisa da estabilidade dela e você já vai ganhar muita força para essa região. Outra coisa que eu queria... É um bom ponto de partida, né, Gê? Assim, para quem está começando a se mover, precisa fortalecer, ainda tem um pouco de medo. Então, você faz o fortalecimento com a sua coluna estável, sem movimento. Então, é uma forma de você iniciar. Sim. E um outro trabalho, mas daí é sempre legal você ter o acompanhamento de um profissional. A nossa forma, a gente tem uma metodologia para trabalhar com a hernia de disco lá no estúdio. A gente respeita 3 fases, né? E há um movimento importante que a gente põe na primeira fase, que é a fase onde você está com aquele corpo mais rígido, mais com um pouco de medo de movimentar e que você não pode pôr tanta força compressiva, são os trabalhos de mobilidade com bastante cuidado, com bastante carinho. Deita de barriga para cima para mim, eu vou te dar algumas sugestões dos movimentos de pré-pilates que a gente usa muito na primeira fase. Depois que a pessoa teve a crise, quando ela está voltando ao exercício, isso. Eu não sei se a gente vai conseguir ver direitinho aqui, porque o movimento é muito sutil. Mas o que eu quero que a Vivi faça é que ela balance um pouquinho a pelve dela, como se a pelve fosse um barquinho. Então, ela vai empurrar o osso púbico, ora na região dos calcanhares. Ah, ótimo, essa posição da mão vai ajudar. E ora para o teto. Então, é um movimento quando ela aproxima um pouquinho a lombar dela no chão e depois ela sobe um pouquinho. Percebam que é um movimento muito sutil. Não tem grandes descargas, não tem velocidade. Exatamente. Esse tipo de choque, esse tipo de
Chicote não é legal para quem está com dor na lombar. Até agora, na verdade, eu falei bastante da lombar, né? Depois a gente pode falar um pouquinho da cervical. É que eu comecei falando da lombar porque é onde as pessoas mais têm problema. Lombar e cervical. Existe hérnia também na região torácica, mas é bem menos comum do que nesses outros dois pontos, onde a gente movimenta mais, onde os discos se deslizam mais para frente e para trás. Esse mesmo movimento que a Vivi fez para cima e para baixo, a gente pode incluir para as laterais também. E a gente chama isso de relógio pélvico. Então, ela vai, ora, deixar o peso cair num dos lados do quadril, depois ela pode deixar no outro. E a gente pode também, além de fazer do lado direito e para o esquerdo, juntar tudo e fazer como se o peso do corpo fosse a ponta de um ponteiro do relógio, para daí a gente fazer esse movimento. É um movimento super simples, parece bem bobinho, gente, mas ele faz uma diferença quando a gente fala de começar a mobilizar essa região. É como se você fizesse uma massagem, um carinho para essa região. Estou. Excelente. Gira para um dos lados, senta um pouquinho, Vi, para a gente conversar um pouco. Deixa eu ver, veio bastante comentário aqui, mas eu não prestei atenção. Fase aguda, dissociar membros e manter pé neutra com bastante trabalho de transverso. Sim. A gente acabou nem falando um pouquinho aqui sobre a ativação correta do core, que é uma questão importante, né, do nosso centro de força. Eu acho que uma das coisas mais legais do Pilates, em comparação a todas as atividades físicas, é a questão do centro. Quando você faz aula com um professor bacana, eu falo bacana porque às vezes tem gente que ignora isso. E até depois que eu terminar esse raciocínio, eu quero falar um pouquinho sobre a importância de ignorar a ativação do centro para as dores nas costas. Quando você aprende a contrair corretamente essa região, toda vez, pensem na casa de força, nessa caixa de força, o powerhouse, como uma casa mesmo. O nosso assoalho pélvico é o chão, os oblíquos que estão na lateral são as paredes. Daí a gente tem o transverso do abdômen que está aqui na frente. Isso. Lá atrás, a parte de trás das costas, a gente tem o... me fugiu o nome. Multífidos. Multífidos, isso. E o nosso músculo responsável pela respiração é a tampa, o telhado da nossa casa, tá? Então, quando a gente fala casa de forças, caixa de forças, powerhouse, core, todos esses nomes que você vai ouvir dependendo do professor que vai te dar aula ou do profissional que vai te acompanhar, você tem que aprender a usar, a ativar essa musculatura, lembrando que não são os músculos que estão mais à frente, não são os músculos mais externos, não, eles são as musculaturas mais profundas e é a musculatura que dá suporte para o seu esqueleto. Vou aproveitar e Vivi como modelo. Olhem que, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas das cristas ilíacas, põe o dedo nas cristas, isso. Até as costelas, a gente não tem nenhum osso que empurre a gente para cima, a não ser a musculatura lá das costas, a não ser os discos lá da coluna, tá? Entre esses dois, o dedão da Vivi e o dedo indicador, não existe um osso que está empurrando sozinho o tronco dela para cima. Por isso que toda essa musculatura, como se fosse um grande cinturão, precisa ser ativado, precisa ser fortalecido. Em alguns momentos também precisa aprender a relaxar para que a gente tenha esse suporte e a gente diminua a força que você precisa fazer no dia a dia para se manter com o esqueleto ereto e diminuindo a pressão sobre os discos, tá? O grande segredo do Pilates é esse core, esse cinturão que deixa o seu corpo movimentar braços e pernas com muita sincronia, com velocidade, com força, com tudo que você precisa para fazer qualquer atividade física ou para o seu dia a dia. Você quer pegar algo lá em cima no teto, se você tiver um core mais forte, fica muito mais fácil
o movimento do braço. Você vai ter mais força na mão se você tiver um centro forte. Então, a gente parte no Pilates dessa centralização para ganhar força até os extremos do corpo, da ponta do pé à ponta da mão. E isso explica também por que a gente tem tanta dor nas costas. Porque às vezes essa musculatura tá toda, a gente ignora, ela tá fraca, ela tá abandonada. E daí aumenta a descarga sobre os discos da coluna e aí vem as patologias e as dores. Dor do ciático também, que nem sempre está associada à hérnia de disco, às vezes sim, às vezes não. E quantas pessoas a gente escuta falar, né, que tem crises no ciático, estão relacionadas a essa questão da fraqueza do centro de forças. Você quer falar um pouquinho, Vivi? Eu queria pedir para você, Gê, para a gente mostrar um exercício abdominal simples. Diferenças importantes entre fazê-lo corretamente, isso não só para quem tem hérnia, né? Para quem não tem também. Mostrando um detalhe do movimento que pode tornar o exercício compressivo para a coluna e como fazer ele de maneira saudável. Vamos mostrar para eles? Eu só não sei se vai dar para ver a sua coluna. Acho que você vai ter que descer um pouquinho a sua câmera, porque eu vou querer que a gente fale um pouquinho da sua lombar. Ah, agora sim. Deixa eu só ver se... Ai, ótimo. Ok. Seguinte. Quando a Vivi fez a quadrupedia, eu falei dos 3 pontos de apoio, né? O sacro, o tórax e a cabeça. Mas ela estava o oposto, né? Ela estava de barriga para baixo. Agora, esses 3 pontos são bem importantes a gente sentir eles tocando no chão. O que eu vejo que as pessoas que têm hérnia de disco lombar fazem menos, Vivi, colocar o peso no sacro. Às vezes as pessoas empurram a lombar contra o chão e o bumbum sai um pouquinho, assim, a gente deixa o bumbum, não que ele chegue a estar fora do chão, mas ele fica sem tanta descarga de peso. Então, a primeira dica que eu daria para as pessoas que têm esse desconforto é pesar o osso do sacro lá no chão, assim, com vontade mesmo. O osso do sacro é mais ou menos esse ponto aqui, ó, que eu tô apontando o meu dedo ali para Vivi. Isso. A gente tem que sentir ele bem firme e apoiado lá no chão. Se você tiver uma boa descarga de peso ali, naturalmente a sua lombar ela vai flutuar. Dependendo da anatomia da sua coluna, algumas pessoas vão ter ela mais próxima do chão, outras pessoas um pouquinho mais alta. Mas o mais importante do que pensar nela é pensar nessa descarga de peso no sacro e depois pensar lá na região da mulherada do elástico do top ou do fecho do sutiã, que é o tórax. Eu tenho descarga de peso nesses 2 pontos e daí eu permito que entre eles a coluna esteja numa posição natural, que é um termo que a gente usa muito dentro do Pilates, a coluna neutra. E além disso, a descarga de peso na cabeça é bem importante também. Então, nesse momento, a Vivi tem os pés firmes no chão, tem o sacro, tem o tórax e tem a cabeça. Antes de qualquer coisa, Vivi, põe a mão atrás da cabeça, entrelaça de verdade os dedos. Não quero ninguém fazendo tipo com os dedos meio de enfeitezinho, assim, ó. E traciona um pouquinho a tampa da sua cabeça lá para o alto, para a parede oposta que estão os seus pés. A gente vai sozinhos, sem ajuda de nenhum professor, nada. A gente vai crescer um pouquinho e espaçar um pouco mais o nosso corpo. Tá? Isso é bem importante, parece uma coisa super básica, né? Mas é ganhar um pouquinho mais de espaço entre cada osso, entre cada articulação do seu corpo. Agora a Vivi vai se preparar para fazer um abdominal, só que ela vai subir só até o ponto onde o centro das costas, o tórax dela, esteja apoiado no chão. Então você vai inspirar, se preparando, e na inspiração você cresce, e quando você subir e soltar o ar pela boca, você vai contar com o apoio do tórax. Isso, e volta devagarinho. O que eu quero? Que ela cresça a coluna dela ao máximo que puder e depois ela sobe, levando o olhar lá para a coxa ou para o pubis,
tendo uma curvatura bacana da cervical também. Isso significa que o queixo dela não vai encostar no peito, ela mantém esse espaço preservado para ela poder fazer essa curvatura. E o cóccix tá bem apoiadinho no chão. O sacro tá bem pesado. Vi, vamos mostrar uma vez. Isso, a frente do corpo dela, vocês podem perceber que ele continua plano. Ela não tá jogando o osso púbico lá para cima. Vamos mostrar. A gente não gosta muito dessa linguagem de mostrar o certo e o errado, para vocês não gravarem o errado. Mas assim, acho que é importante aqui, como as pessoas às vezes estão só assistindo, faz uma retroversão de pelve, ativa o seu glúteo, empurra o osso púbico para cima. Ó, quando a Vivi faz isso, ela joga a pressão lá nos discos da lombar dela. E olha o abdômen dela como já infla e ela pesa lá para baixo. Agora volta e faz o contrário. Viram como agora pousou o quadril dela? Deixa o quadril bem pesado e faz o abdômen. Isso. A gente não consegue ver pela distância, mas é possível que se ela estivesse fazendo esses abdominais e colocando a mão embaixo da lombar, que é uma referência que a gente gosta de fazer, né, Vi? Põe os dedos embaixo. Se ela fizer o abdominal como antes, com essa mão, ela vai sentir que ela vai encostar, talvez, a musculatura na mão, mas não vai pesar. A mão dela vai poder deslizar, porque a descarga de peso tá no osso do sacro e tá lá no tórax. E daí você não faz pressão sobre a sua coluna. Isso parece bem bobo, parece uma coisa idiota, mas não, gente. Ela faz uma diferença monstra na hora que você vai executar. Existem pesquisas que mostram a diferença da descarga de peso. Quando você faz um abdominal e que você joga o peso lá para sua lombar, é como se você estivesse usando uma sobrecarga enorme. E daí isso pode causar, sim, dor nas costas. Então, abdominal é legal, mas precisa tomar muito, muito esse cuidado. Isso, é preservar o espaço, né? Mover com o espaço, né, Gê? E as extensões, Gê? Que muita gente tem medo de extensão, né? A gente que dá muitas aulas há muitos anos, percebe que muitas pessoas têm medo de fazer extensão de coluna. A extensão, ela é saudável, ela é apropriada para quem tem hérnia. A gente não falou nada sobre os deslizamentos, para onde o disco desliza, e sempre que você fizer um exame de imagem, vai vir com diagnóstico. Se ela é anterior, se ela é posterior. E ela nunca vai também só para um lado, tá? Ela vai para o lado direito, esquerdo. Então fala antero direito, posterior esquerdo, assim, depende muito. Mas, independente disso, a extensão é um movimento funcional que a gente menos utiliza no dia a dia. Então, quando você me pergunta se, mas as pessoas têm medo, elas não gostam, elas sentem que a coluna delas não responde bem à extensão, às vezes é porque ela está estimulando muito pouco. E daí, toda vez que ela tenta fazer uma extensão, ela entra em contato com uma rigidez. E essa rigidez é apontada por muitas pessoas como se fosse um movimento que ela não deve fazer. Mas, na verdade, a gente ganha muito espaço na coluna quando a gente faz extensão. Então, sim, as extensões são super saudáveis, principalmente para quem tem hérnia de disco posterior, que é a maior parte das pessoas. Vou dar um exemplo. Ó, é melhor fazer quando você está com desconforto na lombar. O que a Vivi vai fazer agora, do que fazer esse movimento que às vezes a gente se arredonda para frente e solta. Aqui existe uma compressão maior do que o que a Vivi está fazendo lá. E Vi, esse movimento que você está fazendo, só de subir e ficar olhando para frente assim, ele é um movimento que a gente indica muito para as pessoas quando elas estão com desconforto nas costas, porque ela acaba abrindo o espaço dos discos. Só que não é só empurrar o corpo para cima. A primeira coisa que você precisa fazer é crescer. Então você sente como se a sua coluna fosse uma mola que está sendo aberta e lentamente ela começa a subir. Então você cresce pelo pé e pela cabeça e você vai indo, vai indo, vai indo. E o espaço entre os discos vai sendo aumentado. Esse movimento ele é mágico para tirar a tensão
da dor nas costas. E é um movimento que a gente indica muito para as pessoas fazerem, tanto esse que a Vivi está fazendo, como ficar em pé, colocar a mão atrás das costas e estimular isso aqui, ó. E voltar. Que seria um caminho de uma extensão, uma abertura dos espaços lá da lombar para quem está em pé, ou para quem, por exemplo, fiquei agora, quem está muito em home office, passou 8, 10 horas sentado lá na mesma posição. Toda vez que você senta, flexores do quadril sofrem pra caramba, que são essa musculatura que é entre a coxa ali e o seu abdômen. Levanta um pouquinho, dá essa espreguiçada, joga o quadril para frente, abre um pouquinho o peito, faz tudo isso, já vai te ajudar a liberar uma tensão e evitar qualquer desconforto que possa vir, assim, qualquer lombalgia que possa surgir no seu corpo. Para as pessoas que têm hernia de disco posterior também, ele é fantástico, ele é muito bom. Tem muita gente perguntando sobre hernia cervical, né? Que normalmente ela acontece pelos hábitos que a gente tem hoje em dia de projetar a cabeça para baixo, seja no celular, estudando, trabalhando, enfim. O que a gente pode recomendar, né, para as pessoas fazerem de uma maneira preventiva, né, desse comportamento para não gerar uma hernia cervical? Se você quiser, depois que terminar essa live, dá uma pesquisada nas fotos que você tem do seu dia a dia e olha como é que está a posição da sua cabeça. Se você começar a perceber que cada foto que fazem de você, a cabeça está mais para frente, significa que você já está exigindo, não vou falar demais, mas bastante da musculatura lá do pescoço. E que isso pode sim gerar alguns conflitos no futuro. Então, tem um exercício que é super básico e, na verdade, a gente usa ele até dentro de todos os exercícios do Pilates que a gente põe a mão atrás da cabeça. É colocar a mão aqui atrás, pode entrelaçar assim, e fazer um pequeno esforço, empurrando as suas mãos, só para a cabeça entrar naquele ponto, e daí você descansa. Você não chega a empurrar a cabeça para frente, tá? Você só alivia. E daí você empurra de novo um pouquinho para trás. Sempre querendo empurrar para trás, mas ao mesmo tempo crescer. Quem faz aula com a gente sabe que a gente usa muito figuras de imagem. Então eu gosto de pensar na nossa cabeça como uma rolha prestes a sair de uma garrafa de espumante ali, ó. Que as bolhas lá de dentro da garrafa querem empurrar essa rolha para fora. Então, o crescimento axial, que é um dos princípios também, é uma das bases do trabalho do Pilates, ele tem que acontecer o tempo todo. E quando eu falo de crescimento axial, é ombros mais largos, cabeça mais para cima. A gente cresce em todos os vetores, em todas as possibilidades, né? A gente faz uma brincadeira no curso, Vi, de hérnia de disco, põe todo mundo sentado, e daí as pessoas tentam encontrar a melhor postura delas, né? Então senta, põe o pé no chão, todo mundo se organiza. Eu costumo perguntar se as pessoas acham que elas conseguem melhorar a postura, e a maior parte fala assim, não, acho que eu já tô aqui, já tô no meu melhor. E a gente faz 5 respirações e depois percebe que só respirando e daí tirando tensões e reorganizando o corpo através da respiração, a gente já cresce um montão, assim. As pessoas normalmente crescem isso aqui, ó, de 5 a 8 centímetros. E é um espaço que ele é ignorado, né? Porque no dia a dia, pela gravidade do universo, pela fraqueza de alguns músculos e pela própria preguiça, né? A gente vai se largando e de repente você vai descendo, vai ficando todo achatado. Então, sim, tem como. Até, por mais que você esteja com dor e não dá para mexer nada, só o processo de respiração pode ser um exercício para te ajudar a crescer axialmente. E conforme, e daí assim, a respiração traz outras coisas, né? Conforme você vai evoluindo, você vai ficando mais calmo, e daí você vai percebendo se você não está usando muita tensão lá no trapézio, e daí você relaxa o ombro, a cabeça se alinha, e tudo vai ficando mais bonito, mais alinhado, mais organizado, tudo isso. A respiração é uma ferramenta muito rica, né, Gê, que a gente aprende a usar no Pilates. Você falou de respiração para aliviar a tensão, ganhar espaço. A respiração é a principal ferramenta que a gente usa quando vai trabalhar com um público de escoliose, que vai ficar para uma próxima vez, a gente vai trazer esse assunto. E, Gê, quais são, assim,
os hábitos que você recomenda que a gente se policie ou que a gente evite, porque são hábitos que levam a um desgaste maior da articulação da coluna e nos deixam muito mais propícios ao desenvolvimento da hérnia, ou se eu já tenho uma hérnia que isso piora o meu quadro, né? Quais os hábitos que a gente deve se atentar aí? Passar muito tempo na posição sentada, quando a gente fala de hérnia de disco lombar, seria um dos maiores venenos, tá? Ou muito tempo em pé, mas a pressão do sentado é muito maior. Inclusive, se você for escolher fazer exercícios e tiver com dor, eu prefiro que você faça movimentos em pé ou que você faça deitado. Em decúbito lateral é o melhor, onde a gente diminui muito a pressão. Então, deitar de lado e ali começar a mover o corpo, até para sair da cama, tudo isso é mais importante. Então, assim, vamos fazer uma lista aqui, tá? O primeiro seria, então, evitar ficar muito tempo na mesma posição. Tá. Uma dica, se eu, por exemplo, se eu tenho que trabalhar sentado, uma dica talvez seja colocar ali um alarme no celular para cada 20, 30 minutos eu me lembrar de levantar um pouco, me espreguiçar, seria isso. Ai, a G foi embora, gente. Acho que caiu ali. Eu vou chamar ela de novo. Mas é uma boa estratégia. Então, a cada tempo, né, 30 minutinhos sentado, você coloca ali o despertador, levanta, faz aquelas extensões, né? Isso para qualquer pessoa, uma coluna saudável. Porque quando a gente está sentado, a nossa tendência é ir se flexionando. Seja levando ombros e torácica para frente e também a própria lombar e os isquios, né? Que vão se arredondando, com, né, o bumbum vai escorregando na cadeira e aí a gente vai tendo uma pressão muito maior na região lombar e também, por consequência, cervical, porque na hora que a gente entra nessa posição, para a gente se organizar em relação ao que a gente está visualizando, trabalhando, a gente também vai projetar a cabeça para frente, tá? A G caiu, eu tô esperando ela voltar aqui para eu chamar ela de novo para a live, ela já tá voltando. Mas eu vou dar mais uma dica então para vocês, que é em relação a observar o seu ambiente onde você passa a maior parte do tempo. Então, assim como quando a gente vai fazer uma reeducação alimentar, que você olha tudo que tem na sua geladeira, elimina aquilo que você não deve ou que você não quer comer, para você não ter contato com estímulos que não sejam tão interessantes, a mesma coisa você deve fazer para o ambiente postural, tá? Então, por exemplo, na sua mesa de trabalho, procura visualizar se a cadeira tem uma altura adequada para você colocar o pé no chão, para você encostar suas costas, né? Se é um lugar que você vai passar bastante tempo, então procura ali se organizar. Oi, Gê, capotou? Oi. Peguei um celular emprestado, gente. Não sei o que aconteceu com o meu celular. Não tem Caiu, problema. assim. Eu estava contando para eles, dei mais uma dica, Gê, que é monitorar o seu ambiente onde você passa a maior parte do tempo. Então, se é um escritório, uma mesa de trabalho, vê a altura da cadeira, colocar um apoio na sua lombar para que você preserve a curva da lombar e sempre se sente nos isquios, que é a postura sentada com a menor compressão possível, né? Então, já demos essas duas dicas. A primeira que você deu, a segunda que eu dei aqui. E tem mais uma, Gê. A gente tem 3 minutos, segunda tá? dica, eu senti bem com os primeiros dias da quarentena, que eu estava sem apoio que eu estava sem apoio de tela de notebook e ficava olhando para baixo. Já mudou minha vida só o fato de subir a tela, assim, que eu comecei a trabalhar rapidamente em casa e não tinha organizado muito a estação de trabalho. Criar o hábito de observar o ambiente, né? Eu acho que tomar água é muito importante. Você hidrata bastante a questão dos discos, então, e não é só para os da coluna, gente, para patologias de ombro, joelho, o nível de hidratação do seu corpo, ele é importante, sim. Uhum. E sempre um caminho bom para você colocar um pouco de movimento no seu dia a dia é pensar em movimentos de aquecimento de articulação. Você não precisa fazer nada muito brusco, muito forte, nada disso. Sentir um pouco de desconforto, faz movimentos de balanço com calma,
de giros, elevações, depressões, aberturas da articulação, fechamento. Mas são esses movimentos que você desliza e que você sente que você vai como se fosse ensaboar a articulação, mas na verdade você está estimulando o líquido sinovial, aquecendo essa articulação e estimulando esse deslizamento mais natural das fibras, da fáscia, de tudo, assim, ajudando os tendões, os ligamentos, todo o seu corpo, assim. Esse tipo de movimento, né, tem que ser todo dia, gente, né? Mover o corpo todo dia. Você não precisa treinar o corpo, aquele treinamento exaustivo, que você fica cansado, mas se movimentar, né? Gerar mobilidade nas articulações do corpo. Movimentos simples, como o que eu fiz deitado lá, o reloginho pélvico, que a gente tá dando de exemplo, é fundamental porque isso também gera hidratação. O próprio movimento ajuda as articulações a ficarem mais hidratadas. Então, tirar movimento quando às vezes você sente um desconforto não é o melhor caminho. Procura, né, um profissional. E pelo Procura contrário. Exatamente. Parar É um ciclo, né? Vai fazer a sua reabilitação ser muito, muito mais lenta. A gente levanta a bandeira do movimento cura. E daí, assim, não é que necessariamente a hora que você começar a se movimentar, você vai curar a hérnia de disco. Mas você vai curar, às vezes, aquela tristeza que está te acompanhando. A sua dor vai diminuir, o seu astral vai melhorar. Você vai se sentir mais forte, mais potente para poder fazer outras coisas. E uma coisa vai te levando à outra. Então, essa hashtag Movimento Cura, que a gente fez a campanha, distribuiu presentes para os clientes lá no estúdio, fazem muito sentido para a gente sobre um ponto de vista global, assim. Porque, na verdade, ninguém é só uma coluna que sai andando por aí, né? A gente é uma mente que se comunica com essa coluna, que tem a ver, e se a gente tivesse tempo a gente poderia até falar, né, sobre as interferências. A descarga nos pés responde lá na coluna, às vezes uma dor no joelho, ela pode ter alguma coisa a ver com essa coluna, e aí vai. Conforme você vai estudando cadeias musculares e todas essas questões, você vai descobrindo que nem sempre a dor na coluna pode ser também só de uma hérnia, né? Ou uma hérnia também pode responder um desconforto lá na panturrilha ou em outras regiões do seu corpo. E acho que o maior recado, assim, né, que a gente acredita é interromper esse círculo de se movimento, o movimento me causa dor, então eu paro de mover e essa falta de movimento gera ainda mais dor, né? Então, realmente restabelecer o movimento é o caminho, sempre é. E, claro, sempre acompanhado, monitorado, avaliado cada caso. Isso é super importante. Você sabendo que tem uma patologia, que você procure o seu médico, o seu fisioterapeuta, para entender que momento você está, qual é o melhor tratamento naquele momento. E que a partir do momento que você estiver liberado para atividade física, que você procure profissionais aí do movimento que conheçam também a sua patologia, para que você permaneça bem e entenda melhor o seu corpo e aprenda a gerenciar isso, porque acho que é mais isso, né? Aprender a lidar com as condições que o nosso corpo vai apresentando ao longo do tempo, né, Gê? E eu colocaria ainda um outro quesito, que é ter um pouquinho de paciência. 1 minuto. Tá. Qualquer modificação de tecido, gente, é de 6 meses a 1 ano. Então, não é com 2 aulas que, de repente, a dor vai passar. A gente precisa paciência. Tá né? bom? Gê, muito obrigada. Foi tão rápido. A gente até mudou o tema e foi insuficiente. Um beijo, muito obrigada para todo mundo que participou. A gente mantém o contato e a gente já marca uma próxima live para falar de outros assuntos relacionados à coluna também, tá bom? Beijo para vocês. Obrigada.